Olá pessoal, bem-vindos. Aproveitar que a minha mesa está bonita, né? Ganhei um vidro novo de presente. Então, vamos fazer uns vídeos aqui. E o presente vídeo vai ser sobre um assunto muito polêmico nas orgonites, um assunto muito controverso, eu diria também, certo? Que é a relação metal-resina. Deixa eu abrir os potinhos aqui. Legal. Os potinhos estavam fechados porque... os copinhos, né? Porque eu tinha levado eles para pesar num amigo. Só vou deixar tampadinho um pouquinho a resina aqui por causa do cheiro que é forte. Bom, o que nós temos a respeito da proporção resina-metal? Segundo os estudos do Reich, o metal tem a capacidade de repelir o orgônio, enquanto que a matéria orgânica atrai esse orgônio, certo? No livro A Biopatia do Câncer, o Reich fala sobre isso. E provavelmente o Cauwels, quando bolou as suas primeiras orgonites, seus geradores de Ki, como ele prefere chamar, ele levou em consideração essa questão. Quando o Don e a Carol Croft, né, começaram a pegar o trabalho ali do Cal e acrescentaram um quartzo, eles também mantiveram essa questão, a relação metal-material orgânico. Um repele energia, outro atrai a energia, certo? Então, na literatura que nós temos aí sobre as orgonites, nos exemplos, nos bate-papos todos, a gente sempre ouve falar 50% de resina, 50% de metal. E fica nisso. Ok. Mas é 50% do peso, da massa, ou 50% do volume? Nós temos que usar, né? Meio a meio. Então, se botamos 100 de resina, temos que botar 100 de metal. Mas 100 o quê? Volume ou massa? São coisas muito diferentes. Em boa parte do material que a gente encontra, que a gente lê, a gente percebe que é uma relação muito imprecisa. Certo? Muito imprecisa. Não é algo calculado, certinho, delimitado. Há uma certa margem nisso aí. E, pelo que eu vi, pelo que eu observei mais, a maior parte da proporção é uma proporção de volume. Certo? Então, se você coloca até aqui de resina, você coloca até aqui de metal. Só que, dependendo do metal que você vai estar usando, vão acontecer algumas coisas interessantes. Vai acontecer o que a gente chama de saturação da resina. Se eu derramar o conteúdo desse copo aqui dentro desse pote de resina, eu vou saturar. Ou seja, a mistura ela vai ficar tão grossa, tão cheia de metal, que a resina você não vai conseguir nem mexer na resina. Nós vamos ver isso daqui a pouco na prática. Eu vou colocar aqui um potinho para a gente experimentar. Certo? Então, você vai notar que meio a meio não vai funcionar em alguns casos, certo? Não vai funcionar. Mas então como é que a gente vai manter essa proporção 50%? Nós temos que buscar algumas alternativas. Eu peguei esse material, levei até um local de um amigo que tinha uma balança e fiz uma tabelinha, para a gente ter uma ideia, certo? Falar uma coisa mais concreta, né? Vamos deixar o achismo de lado. Então eu peguei aqui 180 ml de resina, medi e coloquei nesse copo aqui, que é um copo de 300, né? E fui verificar quanto que pesava, né? Qual a massa dessa resina? 180 gramas. Muito interessante, tá? 180 ml de resina corresponde a 180 gramas. Com uma ressalva, que é uma resina
de alta viscosidade. É uma resina muito pegajosa, muito concentrada. Talvez se eu pegasse uma resina de baixa viscosidade, aquela resina mais líquida, talvez a proporção não fosse tão certinha assim. Mas eu creio que iria se aproximar bastante. Tá? Aí eu peguei o ferro, que eu uso ferro em pó. 180 ml de ferro, né, dá para ver que está na mesma linha ali da resina, correspondem a 110 gramas. Então nós já temos aqui que o ferro, apesar de não estar bem compactado, né, de não ter socado ele aqui dentro para aproveitar bem, o 180 ml dele não tem a mesma massa que 180 ml de resina. Muito interessante, né? A resina é mais densa. Por quê? Porque o ferro, nesse caso aqui, está em pó, né? E ele está moído ali dentro. Se fosse um bloco homogêneo de ferro, com certeza iria pesar mais do que a resina. E aí eu peguei também 180 ml de alumínio, que é um outro elemento metálico que eu uso bastante nas orgonites. Então, 180 ml de alumínio corresponde a 65 gramas. Ou seja, o alumínio possui aí uma massa muito inferior à do ferro. É bem mais leve que o ferro. Certo? O que vai acontecer? Se nós misturarmos aqui também, nós temos uma proporção de volume, legal, mas nós não temos uma proporção de massa. Nós vemos que a massa, a quantidade de matéria da resina é muito maior que esses dois outros elementos. E nós observamos também que nós temos um problema. Se a gente jogar mesmo esse alumínio dentro da resina, vai ocorrer uma saturação. Vai ficar tão grossa a mistura que eu não vou conseguir mexer. E se eu for colocar catalisador, o que vai acontecer? O catalisador não vai se distribuir também de forma homogênea. E a peça que vai resultar disso vai ser uma peça com furos, com áreas que vão estar se soltando, com pouca aderência ou muito grudentas, porque a resina não foi corretamente distribuída. Posso resolver isso colocando o catalisador primeiro e depois o metal, mas nem sempre isso na dinâmica de construção de uma peça isso é possível. Certo? Então, essa é a nossa situação atual. Proporção de resina, proporção de metal. Se eu não posso usar a mesma proporção, o mesmo volume, eu vou precisar buscar alternativas. Para que eu tenha no final uma peça equilibrada, certo? Com uma proporção de resina que vai atrair a energia orgânica igual a uma proporção de metal que vai repelir. Porque é do trabalho desses dois componentes, atração e repulsão, que vai ocorrer a purificação da energia. Tá? Um repele, outro atrai, repele, atrai. Essa dinâmica limpa e purifica a energia. Se eu tiver mais resina do que metal, eu vou mais atrair energia do que repelir. Então eu não vou purificar ela adequadamente. Eu corro o risco de estar acumulando no ambiente uma energia ruim que não é benéfica para o nosso uso, nosso convívio, né, para o nosso dia a dia. Se a quantidade de resina for maior, eu vou atrair mais essa energia. Se a quantidade de metal for maior, eu vou também repelir mais do que eu atraio. Então, a dinâmica fica desequilibrada. Então, eu preciso buscar pelo menos um equilíbrio nesses dois componentes, que são básicos aí na nossa orgonite, junto com os cristais, né? Junto com os cristais. Então, eu tenho algumas alternativas que vão desde o uso de espirais de cobre, pedaços de cobre, espirais
planas, certo? Pregos de ferro de vários tamanhos, além do uso de bronze, de platina, de latão, de zinco, né? Outros metais que a gente tem aí, que são colocados dentro da orgonite, tá? Para que a gente possa manter essa relação equilibrada. Nessa pecinha aqui, vocês até podem observar ali, ó, eu tenho um pedacinho de cobre saindo. Porque na hora de acomodar ele lá dentro, eu devo ter empurrado sem querer, ele veio para fora. Ou seja, atrás da imagem, nessa parte densa e escura da resina, eu tenho pregos e cobre, certo? Além do cristal, que também está lá no meio, né? Escondidinho ali atrás da imagem, certo? Então, o que eu faço para manter essa proporção adequada? A quantidade de resina proporcional à quantidade de metal. Como eu não posso misturar isso aqui ali dentro direto, porque eu vou deixar saturada a mistura, eu uso de uma maneira escondida na base, nessa parte que fica colorida aqui, né, que fica com a tinta, eu uso outros metais que vão participar do conjunto, né? A orgonite é uma peça inteira, é um objeto inteiro, certo? Não é só a parte de cima, nem só a parte de baixo, é um bloco único. Então eu uso esses metais aqui de forma a equilibrar a mistura, certo? Então eu vou ter uma proporção mais ou menos correta de metal e de resina, não só em volume, mas também em massa. A massa eu considero importante, por quê? Porque ela vai dar capacidade da orgonite de transmutar energia. Uma peça muito levinha não tem grande capacidade de lidar com energia. Então eu preciso ter uma peça que tenha uma certa densidade, que tenha um certo peso, uma certa quantidade de massa, para dar conta do trabalho com energia. Então aqui nós vamos experimentar, vamos derramar nesse pote maior essa resina. Eu não vou conseguir derramar toda ela, ela já está um pouquinho densa, ali já faz uns 2, 3 dias que está dentro desse potinho, vou deixar escorrer um pouquinho. E nós vamos derramar depois dos dois elementos ali, para a gente ver essa proporção, essa saturação ocorrendo, certo? Eu considero também que essa proporção, essa busca por esse equilíbrio do metal e da resina é uma coisa um pouco intuitiva. Você até pode pegar, vai lá na balança, ou uma pessoa que tem uma balança, leva os pregos que você usa, né, a quantidade que você usa, e pesa e verifica quanto que vai dar isso aqui. Qual é o peso dessa espiral? Quanto é o peso dessa espiral? Quanto que eu vou usar de resina? Quanto que eu vou usar de metal? E aí você tem uma tabelinha aqui mais precisa. Eu já fiz isso um tempo atrás, já verifiquei, né? Levei 10 preguinhos desses aqui. Esse aqui é um prego 17 por 27. Levei 10 pregos desses e verifiquei o peso deles, tá? Então agora eu devo ter isso anotado em algum lugar e já está de cabeça, eu já sei mais ou menos a proporção que vai. Levei também uns preguinhos aqui. Esse aqui é um 12 por 12. Um 12 por 12. Vamos conferir aqui. Isso. Um 12 por 12 sem cabeça para não atrapalhar ali a colocação deles aqui embaixo, né? Levei uma espiral de uma mini, levei uma espiral de uma pirâmide média, pequena, de uma média, levei uma espiral dessas que eu uso para fazer outras peças, e eu verifiquei o peso de cada uma para me ter uma ideia correta de quanto que eu deveria colocar em cada peça para que se estabeleça uma relação equilibrada, não só de volume, mas também de massa. Se eu não posso colocar essa porção toda aqui de alumínio dentro daquela porção de resina porque vai saturar, então eu boto um pouco menos e eu compenso com esse metal. E no caso de eu usar apenas o alumínio, eu vou ter que compensar bastante, né? Porque o alumínio ali tem 65 gramas,
para 180, vão sobrar aí 115 gramas de volume de metal que vai estar faltando. De massa de metal, desculpe, não de volume. No caso do ferro, faltaria só 55 gramas. Tá? Então, normalmente, as minhas peças de orgonite levam uma porção de alumínio e uma porção de ferro em pó. Mais o ferro em forma de pregos, mais a espiral de cobre ou pedaços de cobre. Né? Eu vou aproveitando aqui todo o material de cobre que eu tenho disponível, que vai sobrando da confecção das peças, eu vou aproveitando e vou colocando na hora de fazer. Aqui já temos quase toda a resina escorrida. Vou só dar uma arrumadinha aqui para não pingar e sujar minha mesa limpinha, novinha. Como essa resina aqui está sem catalisador, se ela pingar aqui vai ser uma desgraça para limpar. Legal, vamos deixar esse potinho aqui em cima desse papelão que não vai incomodar. Bom, vamos misturar o alumínio. Os dois estão na mesma proporção. Vamos misturar o alumínio, que é o mais comum. Já deu para ver que não vai ser uma coisa legal, né? Olha só, pessoal. A saturação é muito grande. Não tem realmente como misturar. Tá? Não tem como misturar. Então, realmente, a saturação que ocorreu é muito grande. Não tem praticamente resina para dissolver, para misturar com tanto alumínio. Tem muito mais alumínio do que resina. Então, aqui a gente comprova que... Vamos ver se já pingou ali. Acho que já pingou. Isso comprova que nós não podemos fazer uma mistura pura e simples de volume. 100 ml de resina, 180 ml de resina com 180 ml de metal. Não vai funcionar. Você não vai conseguir mexer e dissolver adequadamente, colocar um catalisador depois nessa coisa aqui. Tá? Mas, ao mesmo tempo que isso não funciona, nós precisamos cuidar essa proporção, volume e massa, não apenas um ou outro, certo? Então, de uma forma ou de outra, você vai ter que encontrar algo, usando a sua criatividade, para colocar dentro das orgonites. Né? Se não puder botar um prego grande, você vai botar pregos pequenos. Se ficar, no meu caso, a maioria das minhas peças, elas ficam coloridas na parte de baixo. Tá? Isso ajuda, né, a esconder um pouquinho, a não aparecer. Por exemplo, aqui nós temos uma pirâmide, temos ali a espiral. Vocês podem observar que a parte de cima tem muito mais resina. Mas na parte de baixo, eu tenho bastante alumínio, que a gente pode ver nessa área aqui, mais clarinha, mais pigmentada. E além disso, escondido aqui nessa base, bem acondicionado, eu tenho pregos. E eu tenho mais pedaços de alumínio, tá, que eu vou colocando, para que eu consiga uma peça equilibrada. Porção de resina para atrair energia, porção de metal para repelir, de uma maneira equilibrada em que essa relação funcione. Se a desproporção de metal com resina for tal, digamos, né, que se eu tivesse dessa pirâmide aqui, só a parte de cima, ó. Então eu vou ter muita resina e pouco metal. A orgonite não vai funcionar adequadamente. Tá? Você vai ter uma peça que vai estar ali
funcionando aí a 10%, 20% do seu potencial. Ou seja, não está funcionando corretamente. Não vai causar nenhum mal, não vai causar nenhum problema, não vai dar nenhum distúrbio, nada assim, né? Mas não vai estar funcionando adequadamente. Ok? Um outro detalhe importante é que não adianta a gente querer substituir o metal por pedra. A pedra tem um comportamento totalmente diferente do metal. Apesar de ser inorgânica a pedra, né, ela não tem o mesmo comportamento do metal de repelir energia da mesma forma. Tá? Porque a pedra ela tem a questão da vibração dela, e ela usa a energia para vibrar, né, para propagar a vibração dela específica. Então não podemos trocar metal por pedras. Vai ficar uma relação desequilibrada. O que faz a orgonite funcionar, e que foi descoberta do Cal, que foi a descoberta do Dom, da Carol, é a resina metal em proporções semelhantes. Então isso é fundamental nas orgonites. Ok? Então aqui, esse vídeo aí para ilustrar um pouquinho, né, para vocês essa questão realmente polêmica, complicada. Muitas pessoas não seguem à risca essa questão, não valorizam ela o suficiente, e a gente tenta divulgar, tenta esclarecer, para que façam peças bonitas, bem feitas, né, interessantes, criativas, mas que façam principalmente orgonite, usando resina, usando metal e usando um quartzo, né? O quartzo está lá dentro e nós temos aqui uma pedrinha de quartzo também, só para ilustrar. Outro dia a gente bate papo sobre o quartzo, sobre pedras. O foco desse vídeo é metal e resina. Legal? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha sido instrutivo, que tenha sido interessante esse vídeo. Legal? Então, obrigado a todos e até a próxima.